Esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Alberto Souza e eu sou diretor de tecnologia e educação aqui na Zup. Para o episódio de hoje, o nosso papo vai ser falar sobre paternidade e a relação, dessa vida de pai com o programa de liberdade que a gente tem aqui na Zup. Solta a vinheta aí, quem é o responsável por essa vinheta, pelo amor de Deus, e vamos começar. Partiu, gente. Antes da gente começar, deixa eu só apresentar aqui para vocês os pais e, por consequência aqui, os filhos e filhas de cada um que nós temos aqui. Primeira mão aqui, a gente tem Diego Guariz. Diego, fala um pouco pra gente, o que é que você faz aqui na Zup, quantos filhos e filhas você tem, a idade... E se puder falar o nome também vai ser legal. Opa, tudo bem, pessoal? Como estão? Eu sou o Diego, sou Transformation Lead da Squad, que trabalha diretamente com AVI contextualizado no Itaú. Tenho uma filha, a Laura, que tem 6 anos e é a minha maior paixão. Diego, fala pra gente rapidinho também só onde você tá. Tô no interior de São Paulo, Jaboticabal. Bom demais. A gente também tá aqui com o Marcelo do Amaral. Marcelo, rola você falar um pouco pra gente também, qual que é o seu papel aqui na Zup, enfim, filhos e filhas, idade, nomes e por aí vai? Claro, tudo certo. Então, eu sou Service Designer, eu trabalho direto com o Itaú, produto e pesquisa, trabalho mais com foco em research, e eu sou pai da Olivia, tem 9 anos, e eu tô em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Por sinal, falar onde está, conversa diretamente com o nosso programa de liberdade, e falando em service design, se você puder construir aqui, falar pra gente como foi a jornada de construção, de você cuidar aí de Olivia, vai ser bem bom. A gente também tá aqui com Caio Maciel. E aí, pessoal? Tudo bem? Eu sou o Caio, eu sou analista de teste sênior aqui na Zup. Hoje eu trabalho na squad de consignado lá do Itaú. Eu tenho um filho, o Nicolas, ele tem 2 aninhos, um molequinho super gente boa, super animado, gosta de dar risada pra caramba. É isso aí, vamos bater um papo legal hoje. E onde que você tá, Caio? Eu tô em Osasco, São Paulo. Bom demais. E a gente também tá aqui com o Lucas Eduardo. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão ouvindo isso daí. Mas eu sou o Lucas, sou desenvolvedor back-end na Zup. Atualmente eu trabalho no Itaú também, no projeto de consignado. E eu sou pai do Pedro, na maioria do tempo. Estou aqui de São Paulo, eu sou de Fortaleza, mas atualmente estou morando aqui em São Paulo. Vou falar um pouco sobre as delícias e as desgraças de ser pai e trabalhador e programador. Só para eu completar então, eu tenho 2 filhos, Alberto e Heitor, e eu, apesar de ser de Salvador, também estou aqui em São Paulo já fazem 11 anos. Então, galera, antes da gente começar o papo, só pra quem tá ouvindo, gente, essa é a primeira vez que eu sou host do podcast da Zup. Se vocês perceberem, qualquer voz robotizada ou uma pessoa que está seguindo o roteiro é real. Estou sim seguindo o roteiro, estou com a aba aqui aberta do meu lado, seguindo aqui, pra eu pelo menos passar esse primeiro ileso até eu ganhar uma capacidade melhor de conduzir aqui o papo, beleza? Então, antes da gente entrar com as perguntas, e falar um pouco mais aí, sobre os desafios da paternidade, acho que é importante a gente aterrissar aqui, e falar rapidinho, só para contextualizar, que a gente tem essa divisão aí do mundo, A gente tá agora no ano 2, pós-pandemia, e acho que tudo mudou para a maioria das pessoas aqui, Nesse caso aqui, nessas 5 pessoas que estão aqui na conversa, acho que tudo mudou pra gente. A gente antes era acostumado a cuidar dos filhos em casa e depois ia trabalhar, pelo menos a maioria das pessoas. Aí depois voltava do trabalho, cuidava um pouco do filho, dava jantar, pegava na escola. Enfim, acho que tudo que geralmente acontecia num processo de paternidade padrão aí. O Nicolas nem sabe o que é isso, O Nicolas tem 2 anos, seu filho não Caio. Então, Nicolas, eu não falei as idades, Alberto, que é Betinho, tem 5 anos aqui também, e Heitor tem 3 meses. Então, Heitor e Nicolas aí, tem mais alguém com 2? Meu filho tem 3, Meu filho tem mais tempo de pandemia do que filho de... que pode. Então a gente tem os filhos aí, já pós-pandemia, pós-Marco Zero aí, mas acho que é isso, Pós-pandemia, acho que tudo se juntou. A gente começou a trabalhar de casa inicialmente no modelo de clausura. Aí, a gente era obrigado a trabalhar em casa, não era home office, não era remoto, era prisão. Ali no início, todo mundo com bastante medo, hoje ainda a gente tem esse medo, mas depois o mundo foi shiftando, a Zup também, foi surfando nessa onda, a gente chegou aí com o nosso programa de liberdade. Então hoje, acho que para explicar para quem tá ouvindo, todo mundo que trabalha na Zup tem a liberdade, é por isso que o nome do programa é liberdade, tem a liberdade de escolher onde
vai trabalhar. Você vai trabalhar 100% remoto pro resto da vida, você vai querer trabalhar indo pro escritório quando os escritórios estiverem livres, né? Pra gente poder voltar lá, você vai querer trabalhar no modelo híbrido e tudo mais. E a gente entende, ainda mais com a chegada, né, do Dia dos Pais, obviamente, dado o momento de gravação desse podcast, estão há poucos dias de acontecer. A gente entende que esse era um ótimo tema para a gente abordar aqui, os desafios de ser pai e trabalhar e brincar e participar da reunião e fazer código e pensar na jornada do serviço ali e tal. São múltiplas habilidades que a gente tem reunidas aqui. Então, vamos lá pro papo. Como foi que vocês conseguiram adaptar as rotinas que vocês tinham e trazer as atividades que vocês tinham antigamente e o modelo que essas atividades aconteciam para o momento pós-pandemia? Como foi isso para vocês, gente? Roberto, como você bem citou, foi bem bacana a rotina, mudar a rotina, né? Porque agora a gente estava num momento de reunião, aula online, precisava estar em ambientes separados, né? A minha filha, ela faz, apesar de estar no comecinho da escola, ela tem aula online e tem que ser em ambientes separados, porque senão a minha reunião atrapalha ela, a dela atrapalha a mim. E nós tivemos algumas combinações. Então eu estou no escritório aqui fechado, né? Então eu sempre combino com ela, olha, quando a porta estiver fechada, papai não pode ser interrompido, tá? Que é uma reunião muito séria. E 90% das vezes deu certo, né? Porque ela acordava e vinha correndo aqui me dar um abraço, um beijo. E tá tudo bem, né? Porque, enfim, todos nós estamos nessa situação. Mas a adaptação mais difícil foi separar a saída. Como você falou, a gente estava num sistema de clausura, né? Porque a gente não podia sair. Então assim, puxa, de sábado vamos comer uma pizza, vamos dar uma volta no parque, vamos passear e naquele momento estava tudo proibido. Então, a maior dificuldade foi ter criatividade para elaborar coisas para fazer sem sair de casa, né? Jogos, brincadeiras. E aí tem uma hora que fala, puxa, esgotou minhas possibilidades, e agora? Vamos fazer alguma outra coisa? Sugere você alguma coisa? Não, vamos assistir um filme juntos. Então foi difícil essa adaptação inicial, mas foi algo que durou aproximadamente um mês. Mas assim, para mim foi espetacular, porque acompanhei o crescimento dela, a gente está muito mais próximo, sabe, um do outro. Ajudo ela nas tarefas de casa, enquanto minha esposa faz o almoço. Eu sempre tento não marcar reuniões próximas ao almoço, porque é o momento que a minha esposa está fazendo o almoço e aí eu posso ficar com ela, fazer tarefa, acompanhar no finalzinho da aula. Então eu gosto muito. Se a gente considerar isso como o programa Liberdade da ZUP, puxa, facilitou muito para a gente, né? Porque, por exemplo, hoje eu não tenho horário, né? Então, eu vou ficar na parte da manhã com ela. Minha esposa está ocupada, está com algum problema, eu fico com ela participando das aulas, das tarefas, e à noite eu trabalho, né? Eu troco meu horário, não há problema algum. Então, foi muito bom esse programa Liberdade para dar esse espaço, né, para a gente estar junto dos filhos. E aí tem as brincadeiras, né, que aparece aqui quando não pode, fala alto quando não dá, enfim, tá tudo bem. Sim, até para explicar um pouco a situação um pouco complicada, assim, eu não sou de São Paulo e minha esposa também não é de São Paulo, assim, talvez o Alberto tenha uma coisa parecida, mas assim, e aí a gente não tem para onde ir. Quando foi decretada a pandemia e tal, a gente não tinha, assim, era eu, meu filho e minha esposa. E meu filho tinha 1 ano e meio, né? Então você tá trancado em casa com um bebê de um ano e meio, assim, né? Que quer muita atenção, que não entende que você tá conversando numa reunião, não tá falando com ele. Então meu filho tá falando com alguém no trabalho, ele achava que tava falando com ele, assim, ele entendia que tinha outra pessoa da tela, né? Então, sabe que esse começo, assim, foi muito, muito difícil pra gente, assim, né? E aí, aqui em casa, tinha um time mesmo, assim, né? A gente tem que resolver as coisas, somos nós três era nós três pra tudo, tinha que resolver as coisas nós três, assim, né? Principalmente nesse começo de pandemia que foi muito empuxado, assim, né? Então a gente tinha que sempre estar conversando, enquanto um trabalhava, o outro tinha que estar com o Pedro, enquanto um fosse fazer a comida, o outro tinha que ir lá se resolver. Então era muita conversa entre eu e minha esposa e meu filho dava, assim, né? É o membro do time que não ajudava, assim, né? Nesse caso, era mais a gente cuidar dele e tal. Então, assim, a Liberdade da ZUP ajudou muito nisso, né? De eu poder conversar com o meu time, combinar, não, gente, essa reunião não rola muito pra mim, não, porque é na mesma hora da reunião da minha esposa, então, vamos fazer uma reunião um pouquinho mais tarde ali, porque aí eu consigo participar, e volta e meia, a desenvolvedora ajuda um pouco, se eu consigo fazer uma coisa depois do expediente ali, pra adiantar alguma coisa ali, sei lá, pra poder, no outro dia, estar mais tranquilo. O Diego falou um pouco sobre essa da filha entrar, né? Meu filho
filho tinha uma época que ele gostava de imitar animais, então era mó comum, no meio da reunião, um galo tá cantando no fundo, um porco, que ele gostava de imitar uma vaca, e aí a gente tem até gravação de uma reunião que a gente gravou sobre o Beat Flow lá, que tem um galo cantando no fundo, que é Muito bom. e é isso, tem que explicar pra ele as coisas, né? Mas assim, tem sido muito bom, assim, é desafiador de várias formas e tal, principalmente que não tem muita família perto, assim, né? Mas é muito bom também. Entendo demais. Esse lance de não ter a família perto é duro, né? Aqui em casa é a mesma coisa, a gente somos nós 4 atualmente, né? Minhas mãe, pai, todo mundo mora lá longe. E aí, a falta de rede de apoio, muitas vezes dá uma apertada, né? Não poder deixar na casa da avó, do avô, enfim, né? Então, putz, eu confesso que eu entendo demais. Não, e criança que fica doente, e aí assim, o que você vai fazer, né? Assim, antes da pandemia, às vezes acontecia de a gente pagar passagem pra minha sogra vir pra cá, sabe? Tipo, na emergência, aquela aposentada, ela vinha da emergência. Mas na pandemia você não podia fazer nada, não tinha como viajar, e então foi bem tenso. Aqui em São Paulo eu moro numa casa, então mesmo durante a pandemia, eu conseguia ir pra fora aqui da casa, ver o céu, tomar sol, tem um quintal, mas a maioria das pessoas moram em apartamento. Menos sol, menos espaço. Como foi, galera? Acho que Diego falou um pouco disso, né? Da criatividade para elaborar coisas para fazer. Como foi que vocês passaram por essa adaptação inicial, né? Porque muitas vezes os nossos filhos estudam X horas na escola, é na escola que tem a maioria das atividades, né? Brinca com os amigos, com as amigas, e aí de repente a gente tinha que bolar essas atividades e tinha que brincar. Então, Caio até já levantou a mão ali, né, para falar um pouco sobre. Conta como é que foi passar por esse processo de aprendizado, de elaboração de atividade, enfim. Como é que foi? Então, assim, eu moro em apartamento desde sempre, né? Desde que eu tive o Nicolas. Para quem mora em casa, é o que você falou, tipo, você ainda tem um quintal, você ainda tem um espacinho ali que você consegue jogar uma bomba com seu filho, brincar de pega-pega, alguma coisa do tipo. Cara, no meu caso, assim, eu moro em apartamento e aqui as regras são super rígidas, então a gente tem um playground, a gente tem uma área de lazer aqui, só que assim, desde o começo da pandemia tá fechado, tipo, os caras não liberam, então assim, pra desestressar mesmo, que nem o meu filho tem 2 anos e meio, tá na pilha, assim, então ele quer correr, ele quer brincar, ele quer chutar, ele quer jogar bola, e assim, ele não mora comigo, ele mora com a mãe dele, nós somos separados, então assim, quando ele tá comigo, é um momento que ele tem de extravasar, assim, então a gente brinca, cara, eu tento criar N atividades aqui com ele, então brinquedo é uma coisa que a gente estimula muito, né, hoje eu e minha esposa, ela é professora do ensino infantil, então assim, do meu lado facilita bastante, e assim, ela tem diversas atividades, então pintura, atividade de recreação, às vezes quando eu fico sem, putz, a gente joga bola, acabou a bola, vamos brincar a gente de controle remoto. Ah, beleza, brincamos. Ah, vamos brincar de outra coisa. Acabou. Tá, beleza, o que eu faço? Putz, às vezes elas dão uma sacada de, putz, vamos fazer uma atividade recreativa, vamos comprar um jogo de tabuleiro, algo do tipo, que me ajuda muito hoje a criar atividades e ter atividades para fazer com ele hoje dentro do apartamento, parte da minha esposa também. E assim, é bem difícil, porque o período que ele tá comigo, cara, ele quer brincar e a gente quer brincar junto. Então, se você não tem um espaço para extravasar, fica um pouco complicado. Mas é isso aí. Ô Caio, você falou agora de ensino, né? Eu lembrei que teve um dia que eu e minha esposa tava, gente, esgotamos. Eu e ela, assim, brincadeiras. E aí ficava eu aqui no computador, né, pesquisando brincadeiras para fazer com crianças em casa. E ela pegava a apostila, mandava para mim, eu pegava e mandava para ela, falava, achei essa aqui que tem 40, ó. Ixi, mas as 40 ia num dia só. Acho que metade dos pais do Brasil foram no Google e buscaram isso aí, né? É verdade. A escola do meu filho mandava umas tarefas, mas é bizarro. Acaba muito fácil. A gente aqui foi curioso, porque assim, né, em 2019, a gente fez uma reforma na casa aqui para fazer justamente um escritório, para a gente poder trabalhar em casa. Então, quando começou a pandemia, a gente já tinha conseguido separar o ambiente de trabalho do ambiente de estar em casa. E o que eu acho que foi mais complicado no começo, assim, foi a adaptação para a escola. Que nem a Olivia já está na 4ª série, né? Então, eles já têm aula full o dia inteiro, tarde inteira ou a manhã inteira. Então, são 4 horas na frente de uma máquina. A gente tem dificuldades já de ficar 2, 3 horas numa reunião. Imagina uma criança de 9 anos na frente de uma câmera, né? Então, a gente teve bastante dificuldade com isso, assim,
assim, porque ela saía da aula, o que a gente ia fazer com ela? Ia assistir televisão? Não dá, ela ficou o tempo inteiro na frente de tela, né? Então a gente teve que escalar muito bem como utilizar as telas, né? Então, tanto o computador dela como o telefone dela tem app para controle de tempo, né? Então chega um momento que bloqueia a máquina, né? O telefone dela a mesma coisa, né? A gente utiliza o Family Link do Google, né? Então ela usa um Chromebook e tem um telefone Android. Então os dois são bloqueados às 9 da noite para ela não ter mais nenhuma exposição à tela nem nada. E a gente mora em casa, né? Então tem 2 cachorros, tem o pátio, sabe? Tem coisa para fazer na rua, mas, cara, isso aí vai por 2 semanas, 20 dias. Depois tu tem que começar a inventar coisa, né? E a gente aqui tá bem no limite da Grande Porto Alegre. Daí daqui para diante já começa a serra, já começa uma área mais... Tem mais área com mato, essas coisas assim, sabe? Então, depois de um mês ali, assim, que deu aquele sustão, assim, a gente pegava e fazia, às vezes, de se enfiar no meio do mato de carro e ficava lá só para ficar ouvindo o rio passar, sabe? Nossa, legal. Pra desencanar um pouco da cidade, sabe? Não ficar só nesse ambiente, até porque nós somos vizinhos de fundos do hospital da cidade, que é de onde eles acolhem todas as pessoas que chegam com Covid no hospital. Caraca. Né? Então a gente teve rua bloqueada perto da nossa casa aqui, que é para atendimento, chegada de ambulância e tal. Isso aí ajudava um pouco a dar uma descarregada nesse clima meio pesado que ficava, assim, sabe? Aqui na ZUP, né, inclusive, acho que eu deveria participar dessa guilda, né? Mas enfim. Mas Juliana, que preparou aqui, né, pelo menos fez parte da preparação do roteiro, acho que foram várias pessoas, lembrou aqui no roteiro que aqui na ZUP a gente tem a guilda do abraço, que reúne pais, mães e tudo mais. Algum de vocês aqui faz parte da guilda do abraço? Todos Sim. fazem, nenhum faz? Sim, acho que todos eu faço, só o Caio, acredito que não, né, Caio? Ainda não, mas é o próximo passo. Caio e eu, né, Caio? A gente tem que fazer parte disso daí. Mas, galera, o que é que vocês acham de ter um espaço como esse dentro da empresa, um local ali onde pessoas com interesses em comum ali, ou com, enfim, né, problemas talvez em comum, possam falar sobre a parentalidade, né, aí pelo viés da maternidade, paternidade. Dado que a ZUP tem essa guilda, como é que vocês veem, né, que ela ajuda o dia a dia de vocês nesse desafio que ficou mais forte ainda pós-pandemia de juntar todas essas atividades em casa? Eu acho que para mim o mais importante assim é saber que a gente não tá sozinho nesse problema, assim, né? Que tem gente com experiências muito parecidas ali de estar passando pela mesma coisa ali. Eu acho muito legal quando você vê os depoimentos das pessoas, assim, né? De como tá lidando com a pandemia, ou como tá lidando ali com o seu filho. A guilda tem um negócio legal, que ela tem muita gente que não é pai ainda, que tá querendo pegar dica pra quando for, assim, né? Tá pensando em ser mãe ou ser pai. Assim, pra mim tem muito isso, assim, de ouvir os depoimentos, me dá um certo, talvez um consolo ali, sabe? De ver que a gente não tá sozinho, tem muita gente com o mesmo desafio que a gente, desafios parecidos, assim. Eu fui pai também, só eu e minha esposa em São Paulo, né? Minha filha nasceu em São Paulo, eu morava em São Paulo na época, eu morei 4 anos. E, cara, eu acho que é muito importante tu ter um grupo, assim. Vamos pensar o seguinte, cara, tu tá sozinho em São Paulo e tu precisa de um apoio de alguém, cara. Eu passei por isso. Quando eu tava ainda em São Paulo sozinha, minha esposa ainda não tinha ido pra cidade, eu precisei ir pro hospital que eu precisei fazer uma cirurgia de apendicite. E quem me salvou foram 2 colegas de trabalho que ainda estavam online às 10 da noite e eu disse, cara, eu preciso de ajuda. E um deles me buscou em casa e me levou no hospital, sabe? Caraca. Então, eu acho que para isso é muito importante, cara, sabe? A gente ter um amparo, assim, que nem quantas pessoas eu já vi, assim, alguém sabe de algum pediatra em tal cidade, sabe? As pessoas se ajudam bastante nesse sentido ali, sabe? E quando a gente começou a guilda, eu achei bem legal que todo mundo relatou como tá sendo a experiência pessoal, né? O que eu tô fazendo, como que eu tô fazendo, como a gente vem se organizando, sabe? Eu acho que isso é super importante, sabe? É um espaço para tu se expor, sabe? E conseguir aprender com a experiência de outras pessoas. Demais. É uma comunidade mesmo, né? Independente do assunto, é muito importante a gente fazer parte de uma comunidade onde a gente se identifica com os princípios, né? Como no nosso caso, nós somos pais, então a ideia de ter contato com pessoas que passam pela mesma coisa que a gente é bem legal, assim. Você se sente acolhido, né? Eu gosto muito porque, assim, parece que nós se conhecemos há 10, 15 anos, parece que a gente tá, não parece que a gente tá em lugares distantes, parece que assim, olha, a gente faz churrasco todo final de semana junto, né? Então você lança uma pergunta, não, Diego, vai por esse caminho. Eu lembro que uma vez nós tivemos até uma palestra com uma psicóloga, se não me engano, não me recordo agora, que a própria ZUP ofereceu, né? Que ela falava de como criar a criança, não gritar, etc e tal. E eu falei, puxa, eu tô bem decepcionado, porque algumas coisas que você falou que a gente não poderia fazer, eu faço. Questão do castigo, tá. Beleza, né? E aí uma pessoa me chamou no particular.
da guilda falou, cara, Diego, eu me identifiquei com você, eu também, poxa, mas acho que a gente precisa melhorar. Eu falei, não, realmente, eu quero melhorar. Mas quando você tá com o pavio curto, estressado, nervoso, como que você... E a criança fica ali, né? Como que você faz? E aí a gente acabou trocando algumas ideias, tal, do que ela faria. Ela era mãe. Do que ela faz, do que eu faço. Eu falei, legal. Então, assim, não é só um grupo de pessoas, mas parece que é uma família, um grupo mesmo, de amigos mesmo, assim, que se conhece há muito tempo. Não sei se todos percebem isso, mas pra mim eu fico muito confortável de falar as coisas ali dentro, de me expor ali dentro. Sim, né? Bom demais. Mas você falou uma coisa que é bem dura mesmo, principalmente pós-pandemia, né? Durante essa fase, que é, a gente tem um balde de paciência só dentro da gente. A gente não tem o balde de paciência específico para o trabalho e o balde de paciência específico para a família, para a esposa, né, para o marido, e um balde de paciência para o primeiro filho, o balde de paciência para o segundo, é um balde... É o mesmo ego sempre, né? É um balde só, né? É um balde só. E aí a pandemia traz isso, porque muitas vezes, entre um problema que a gente tinha tido em casa e o trabalho, tinha um caminho. E aí tinha um metrô, tinha um carro, tinha um ônibus, tinha uma caminhada. A depender de onde a pessoa mora, tinha uma combinação ali, né? Que ia demorar 1h30 para você chegar no trabalho. E geralmente em 1h30 você sozinho com seus pensamentos. Muitas vezes a gente tem um tempo de se colocar de novo no eixo, refletir sobre o que aconteceu, refazer aqui o setup mental para conseguir chegar no trabalho de maneira mais interessante quando a gente volta do trabalho. Também tinha isso, né? Se você tivesse participado de uma reunião estressante, alguma coisa tivesse dado errado, ou eventualmente você tivesse participado de uma coisa muito legal no trabalho também, e aí você estava muito, muito feliz, eufórico, você tinha um tempo de, calma, agora eu tô chegando em casa e Olivia, e Pedro, e Nicolas, eles não querem necessariamente, nesse momento da vida, né, saber que eu acabei de botar um sistema no ar e foi lindo e a gente conseguiu suportar não sei quantas aquisições por minuto e que a gente conseguiu desenhar uma jornada para o usuário espetacular, o nosso serviço foi muito bem avaliado e coisa do gênero. Então, como que foi, galera, essa divisão de tempo, essa troca de contexto, esse setup que cada um de vocês tiveram que realizar aí para conseguir, trocar esse contexto, tô estressado, não tô estressado, como eu levo o estresse de um lugar para o outro, como eu minimizo o impacto de uma coisa para outra. Se vocês puderem compartilhar um pouco sobre isso, vai ser massa. Eu vou falar que às vezes não consegue, né? E assim, eu falava muito isso que eu achava, né? Eu tenho 9 sobrinhos, né? E eu achava que isso tinha me preparado de alguma forma para eu ser um pai melhor. Mas não me preparou nada, assim, né? E meu filho tem 3 anos, assim, ele consegue, às vezes, me tirar do sério, assim. Eu sempre me achei uma pessoa paciente. E às vezes você tá com trabalho, e aí juntou com a pandemia, você tinha que arrumar a casa, às vezes, ou fazer comida e tudo. E aí você perde a paciência, né? Teve algumas vezes que eu perdi a paciência. E eu sempre fico muito mal depois, né? É um negócio até que o Diego comentou, mas assim, é um negócio depois que eu percebo, eu fico assim, putz, eu podia ter lidado melhor com essa situação. E é sempre pra mim um momento muito, muito ruim, assim. Eu ia falar também que acontece o contrário, às vezes, comigo, pelo menos. Às vezes eu tô num dia muito ruim e ele me alegra, sabe? Ter o contato com ele, de às vezes meu filho vem, assim, às vezes do nada, vai e abraça e me beija e fala alguma coisa engraçada. Então, às Parece vezes, que eles sentem, né, Lucas? Ele fala, o papai não tá bem, aí vem... É isso mesmo. E ajuda, né? E assim, tem muitas vezes que ele foi minha válvula de escape, assim, né? Ele fez meu dia ficar melhor, assim. Eu tive um episódio aqui que foi bem, bem marcante pra mim. Meus pais tiveram Covid, os dois juntos, e chegaram numa situação bem crítica, né? E foram embora pra casa porque não tinha vaga aqui no hospital. E aí o médico falou, olha, acompanha qualquer coisa, tal, corre pro hospital e ficar nesse jogo. Então eu tava num nível de estresse muito alto, de tensão, correndo atrás com eles, ia pra uma cidade aqui próxima, ia pro hospital, ia lá dar banho neles, ia fazer comida. Então, assim, porque eu tenho mais uma irmã aqui comigo, mas ela também pegou Covid com meu cunhado, então eu acabava tendo que fazer despesa para eles. Então eu meio que corria com todo mundo, né? E um dia eu tava até bem aéreo aqui no escritório, saí, minha filha queria ir brincar. Aí falou, filho, papai não pode. Papai, vamos brincar comigo lá. Papai não pode. Foi na hora do almoço. E aí eu me exaltei e gritei, mas foi um grito, para vocês terem ideia, que depois eu fiquei até com dor de garganta. Sabe assim, eu já falei para você que eu não posso brincar agora, respeita o papai. E aí ela olhou para mim com um olhar assim, e aí, aí eu almocei quieto, fiquei quieto, almocei, voltei pro trabalho. Aí minha esposa veio conversar comigo, falou assim, olha, amor, ela ficou bem assustada. Ela falou, nossa, mamãe, o que o papai tem? Ele nunca gritou desse jeito. Nossa, mamãe, eu tô preocupada, será que o papai gosta de mim? Bom, aí não preciso nem
falar o que aconteceu, né? Como o Lucas comentou, eu fiquei arrasado. Daqui a pouco eu já vou chorar aqui se você continuar falando sobre isso. Cara, eu fiquei arrasado, acho que foi, sabe, uma morte. Eu falei, puxa, eu tô tendo tanta paciência para cuidar dos meus pais, da minha irmã e do meu cunhado e tal, e eu não tenho a paciência que eu tenho que estar dentro de casa, né? E eu falei assim, bom, o que eu poderia fazer? E aí eu tô fazendo a terapia, né, que a Telavita Kazup fornece pra gente também, e a minha psicóloga falou, cara, Diego, vai lá e pede desculpa. Fala assim que você é humano, que você também erra, que você promete nunca mais fazer e não faça. Mas que naquele momento você estava muito preocupado tal, e você fez uma coisa que você não queria fazer, mas você acabou fazendo. E foi interessante que eu cheguei para ela e falei, filha, vem cá que o papai precisa conversar sério com você. Sentei com ela no sofá, só nós dois, falei, olha, o papai fez uma coisa muito feia ontem, o papai não tá daquele jeito, tá preocupado e tal, e eu gritei com você, e você não merece que o papai grite com você. Você é educadinho, você respeita tudo. Então você me perdoa? Aí ela falou, papai, lógico que eu perdoo, eu te amo e tal, né? Então, assim, a pureza da criança. Mas para mim foi terrível, Lucas, a experiência que teve, assim, quando você faz alguma coisa, perde paciência, é terrível. E aí a psicóloga, essa que eu falei, ela ensinou um truque. Ela falou assim, marca na tua mão a sua idade e a idade do seu filho. Ela falou, então a hora que você tiver esse momento de tensão, você olha e fala, puxa, a diferença aqui é muito grande. Né? Então não tem sentido eu estourar com uma criança, né? Ser paciente. É essa a dica, mas essa experiência para mim foi terrível. Até de falar dá um nó no gogó. Que relato. Se eu falasse um pouco mais, eu já ia começar a chorar aqui sobre isso. Eu também. Eu também partilho muito desse sentimento, sabe? Acho que eu sou o pai mais novo, né? Olhando aqui o rostinho de vocês. Vai julgando, vai julgando nossa velhice aí, né? De graça. Eu tenho 25 anos e, assim, eu sempre quis ter um filho, eu sempre quis ter uma filha. E, assim, eu sempre pensei muito em, putz, eu vou ter um filho quando eu estiver preparado para ter um filho. Quando eu tiver maturidade para lidar com as situações que a criança vai me proporcionar. Cara, a gente nunca tá preparado para ser pai. A gente só vai estar preparado para ser pai quando a gente realmente for pai, sabe? Tipo assim, e aí vai vir um segundo filho, você vai passar por situações que você nunca passou também com o primeiro. Quando eu descobri que eu ia ser pai, eu entrei numa pira, né? Assim, cara, eu preciso estudar. E esse pessoal de TI acha que a gente vai desbravar o mundo lendo, né? Então eu comecei a ler Freud, eu comecei a entender as fases da criança e como que ela vai lidar, como que ela vai reagir em determinada idade, o troninho, a primeira fala, enfim, esse tipo de coisa. Cara, quando o moleque nasce, o papel se rasga e joga fora, assim. E uma das coisas que eu penso muito eu fui criado, tipo, um modelo raiz, entendeu? É o meu pai, mas o velho é bruto. O velho era bruto, então, assim, fazia coisa errada, era o chinelão do ano. E eu penso que hoje, cara, tudo evolui. Então, a forma que a gente tem de lidar com as crianças, de criar uma criança hoje, ela é completamente diferente do que 20, 30 anos atrás. Um dos pontos que eu penso muito cara, eu não posso ser agressivo com meu filho, eu não posso gritar com ele. Se eu estiver estressado e ele fizer alguma coisa de errada, ele vai olhar para mim, ele vai saber que aquele tipo de reação que eu tive naquela situação, ele vai tomar aquilo como base. Então, a gente que tem, né, vocês têm os filhos mais velhos já passaram por isso. Então, putz, o Nicolas hoje, cara, às vezes você fala um palavrãozinho assim, ele já, opa, que isso? Já vou repetir, já vou falar. Então, eu tenho muito essa preocupação com questão de como eu vou lidar com a reação dele, com o estresse dele, com o choro dele, com a felicidade dele. Esse coisa de palavrão, minha esposa falava muito caralho, por tudo, caralho, não sei o que. E aí eu tinha comprado um teclado pro computador, né? Quando chegou, eu falei assim, caralho, um computador. 3 anos, assim. Mas falou bonitinho, assim, as palavras tudo separadinho, cara. É complicado. A gente tem que aprender a falar as coisas, né? Assim, ele faz a gente repensar muita coisa, né? Tem gente que fala. Eu queria voltar um pouco no lance da criança entretida, porque eu acho que esse foi um desafio que ficou mais intenso aí durante a pandemia. E aí vem essa questão das telas, porque hoje em dia tem múltiplos programas e múltiplos desenhos e múltiplas maneiras da gente manter a criança entretida na tela. Eu geralmente falo aqui em casa que alguém botou açúcar nas telas, e quando você liga o troço, parece que todo mundo vira o Walking Dead, né? Galinha pintadinha. Se balança do jeito que o povo se balança
balança na TV, se o povo para, você para, e por aí vai. Acho que mais do que nunca trouxe essa preocupação do tempo de exposição para as telas. Antigamente as telas entravam com um momento de suporte, putz, vamos ali jantar, tá todo mundo jantando, e aí você usa uma tela para ter um momento ali de mais tranquilidade no seu jantar, ou algo do gênero. E até curadoria também, né? Acho que você fica mais preocupado assim, putz, será que isso aqui é bom? Não. E aí chegou esse momento, né, de tá todo mundo em casa o tempo inteiro. Como foi que vocês fizeram para lidar com essa possível exposição, talvez excessiva, de tela na casa de vocês? Como foi que vocês... Marcelo já contou um pouco das travas que tem ali. Já até anotei aqui, Marcelo. Se a gente puder explorar um pouco mais isso, de como foi que vocês lidaram, se tem limite, se não tem limite, até onde vai ser bem legal para vocês compartilharem com a galera que tá ouvindo a gente. Assim, cara, no meu caso, eu evito o máximo possível deixar o Nicolas na frente de um celular, na frente da TV. Cara, a exposição excessiva à televisão, ao videogame, ao vídeo da galinha pintadinha, a qualquer coisa que seja, a exposição excessiva, ela vai prejudicar muito o desenvolvimento da criança, né? E eu sou o tipo de pai, assim, que eu acho que eu sou um pouco do meu lado extremista. Cara, quando ele estiver comigo, a gente vai brincar. A gente vai jogar bola, a gente vai tirar cochilo, a gente vai desenhar, a gente vai pintar com guache, a gente vai riscar a parede, a gente vai acabar com o meu quadro de post-it aqui atrás. Mas, cara, a televisão, o celular é 15 minutos antes do cochilo, assim. Ele deita ali, pega o TT dele, deita no sofá, eu ponho um videozinho ali, dá 10 minutos, ele capota e dorme. Mas eu evito o máximo mesmo, assim. Tive um problema aqui em casa, que foi o seguinte, teve umas 2 semanas que eu via numa batida muito grande de reuniões e tava bem cansado. E aí, o que a gente fazia? Acabava de almoçar e fazia alguma atividade, uma brincadeira, né, para dar aquela relaxada, né? E como eu tava cansado, eu falei, filha, vamos lá no quarto deitar com o papai. E deitava eu e ela na cama, e aí a gente ficava trocando o jogo. Falei, ó, papai baixou um joguinho aqui de pintar, olha que legal. Ela, papai, deixa eu baixar aqui. Aí baixava no celular dela, pintava e tal. Foi até engraçado o momento com o joguinho lá que eu não tava conseguindo passar, ela conseguiu passar. Eu falei, como pode, gente? 6 anos, eu aqui 40. Né? Enfim, e aí, o que acontece? Então agora acabou virando rotina. A gente acaba de almoçar, deita na cama e fica ou assistindo joguinho ou filme, né? Ela gosta de assistir filme no YouTube. Só que eu comecei a perceber que há um mês, mais ou menos, ela tinha algumas atitudes que não é própria delas. Tipo, falar ríspido, sabe? Já te falei, eu cuido da minha vida, coisas desse tipo. Falei, gente, mas ela nunca fez isso. Onde ela aprendeu? Só pode ter sido nos vídeos. Aí teve um dia que foi marcante que ela assistiu o trailer do filme da atriz Anne Hathaway lá, que acho que é a Convenção das Bruxas, não sei se vocês já viram. E eles fizeram uma caracterização nela bem feia mesmo, uma boca enorme, cheia de dentes, assim. E ela assistiu o trailer. E à noite ela começou a chorar. Não, papai, não quero dormir, eu tô com medo. Falei, do que você tá medo? Vai. E ela falou, tô com medo da bruxa. Falei, mas que bruxa? Não, da bruxa lá do filme que eu vi no celular e tal. Bom, resumo da ópera, né? Eu instalei o software. Aliás, acho que foi até o Marcelo que me passou quando a gente conversou. Sim, eu coloquei lá na guilda. Isso mesmo. e aí eu desinstalei o YouTube. Aí ela falou, papai, mas cadê o YouTube daqui? Eu falei, não, tem o YouTube Kids aqui. E aí foi um choro, né? Não, mas o YouTube aqui não tem os vídeos que eu gosto, filho. Aí eu expliquei pra ela, olha, tem vídeo que não é pra criança. Você lembra o filme da bruxa? Então, aquele vídeo não era pra você. Aqui tem os vídeos de criança que você gosta e tal. No primeiro dia ela chorou, queria jogar o celular fora, pediu o meu e da minha esposa. Foi, mas agora já tá melhor. Então eu tô fazendo esse controle que o Marcelo comentou. Todo dia, 9 horas, ele desliga o aparelho e fala, ó, desligou, tá na hora de dormir. Aí a gente começa os ritos, né, pra dormir. E desinstalei o YouTube, então só tem o YouTube Kids. Mas eu deixei ela acesso pra poder baixar os joguinhos de celular mesmo. Aí eu acompanho os jogos que são. Com a Olivia, né, a Olivia, 9 anos. Na escola ela já tem vínculo mais próximo com algumas amigas, enfim. E daí a gente libera, tipo, para ela poder conversar via WhatsApp, né? Eles têm um grupo só dos alunos, né, que eles conversam entre eles ali. Então, a gente procurou dar mais liberdade para ela manter comunicação com colegas. E, assim, a gente tenta ao máximo também ser exemplo. Então, eu tento ficar o mínimo possível no telefone celular depois que eu desligo o computador, né? Eu tento não assistir televisão o tempo inteiro, né? E a gente não tem, por exemplo, TV a cabo. A gente só tem coisa por stream. Ou assisto ou YouTube, ou Netflix, ou Disney Plus, né? Não tem. Então, é filme. E é bem interessante que, assim, isso que tu falou da Convenção das Bruxas, a
gente passa a mesma situação com a Convenção das Bruxas, com o Harry Potter, com que dá um sustão, assim, e depois na hora de dormir dá uma travada, assim. Então a gente já introduziu uma discussão, assim, sobre as faixas de idade para cada conteúdo, né? Então, se, por exemplo, a gente está procurando um filme para assistir no Netflix, mas esse filme é 14 anos, por que será que ele é 14 anos? Sabe? Ela traz essa discussão para nós. Assim. Legal. Isso é uma coisa legal de alertar, sabe? Porque, assim, muito mais do que a gente privar eles de acessar um conteúdo é a gente fazer eles entenderem e fazerem parte dessa construção de por que eles não podem. Então, ela começa a entender também o que é bom para ela, o que não é, sabe? Ela começa a definir os filtros do que ela quer assistir, do que ela pode ou não assistir, né? Eu acho que isso foi um ganho que a gente trouxe, vamos dizer que assim, foi um efeito que veio junto com essa limitação que a gente colocou através do aplicativo. Lá em casa foi um pouco assim, antes da pandemia, acho que tinha um controle um pouco melhor. Quando começou a pandemia e as coisas, pelo menos no começo, foram muito difíceis, aí, assim, acabou perdendo um pouco do controle, assim, e aí foi desenho até dar uma dor aí, Peppa Pig, foi um monte de coisa. Só que assim, depois de um tempo a gente começou a tentar controlar um pouco. O Pedro tem algumas coisas que ele gosta que a gente, tipo assim, ele gostava de assistir documentário de baleia. Ele passava horas vendo as baleias, assim, sabe? Tinha no Netflix uns negócios assim, e a gente acabava acompanhando ali, né? Pra gente isso ainda é um pouco de desafio, sabe? Porque assim, a gente gosta muito, assim, usava muito celular, assiste muitas séries, assim. E aí a gente acaba percebendo que, por exemplo, meu filho ele tem 3 anos, mas ele, por exemplo, quando a gente quer estar brincando com ele, se a gente pega o celular, ele tira o celular da nossa mão, sabe? Porque ele percebe que está com o celular, ele perdeu a gente, né? E aí a gente fica, assim, começou a ficar mais ligado nisso, né? De tentar ter ele não ter tanto tempo, assim, de tela, sabe? Assim, porque é um desafio, porque, assim, às vezes vira muito uma muleta, né? Assim, é a forma mais fácil, assim, né? Você não quer ter estresse lá para seu filho, você bota lá um desenho para ele, você vai fazer outra coisa. Mas a gente tenta se controlar nisso, assim, e muito isso que tá falando de curadoria, assim, né? Tipo, o Pedro, hoje a gente tem total controle sobre o que ele vê, assim. Lógico, assim, ele fala as coisas que ele quer mais, às vezes aponta uma coisa ou outra, mas a gente conhece mais ou menos qual conteúdo ele tá assistindo, né? E acho que muito passa por isso também, da gente ter um pouco de controle sobre isso. Acho que é um desafio grande mesmo. A gente tá caminhando aqui, né, pra parte final, mas acho que esse é um tema daqueles que se a gente ficar aqui puxando, dá pra perder a hora. Dá pra pegar um café aqui e ficar até amanhã de manhã. Mas acho que eu tenho mais 2 perguntas aqui, acho que pra gente conversar antes de fechar, que é, de frente com toda essa novidade pós-tragédia aí da pandemia, se vocês fossem pensar qual foi o principal aprendizado que vocês levaram desses tempos novos que vieram aí, o que vocês falariam aí pra galera que tá escutando, né? Pra vocês que são pais, qual que foi a principal coisa que talvez tenha aparecido aí na mente de vocês, que mudou muito o jeito de pensar pré e pós pandemia, essa nova realidade que a gente enfrenta? Então, Alberto, um dos filmes que eu assisti muito com ela, assim, teve um dia que nós assistimos 4 vezes seguida, foi O Pequeno Príncipe. E lá ele fala, né, uma frase que me marcou, eu chorei no Pequeno Príncipe. Mas O Pequeno Príncipe é demais. Eu li pra Betinho, se eu não me engano, quando o Betinho tinha 1 mês, eu já tinha lido a primeira vez O Pequeno Príncipe, eu já li umas 4 vezes pra ele, já li pra Heitor, tô lendo de novo, não sei o quê. Nossa, cara, aí tem aquela hora que ele fala que o essencial é invisível aos olhos. Então essa foi a maior lição que a pandemia me trouxe, e que a Liberdade Zup me trouxe, sabe? Assim, não é essa luta por conseguir dinheiro, para conseguir viajar, para conseguir carro novo, para conseguir roupa nova, brinquedo novo. É o tá do lado, é deitar um dia, eu também moro numa casa, tem um jardim no fundo lá que tem um gramado, deitar com ela no gramado, acho que o Marcelo citou isso. Eu deitei com ela, pus uma toalha, deitei e falei, vamos escutar os sons. Então, o som do avião passando, o som do passarinho, o som do vento. Então, cara, até hoje ela fala, papai, vamos deitar para escutar os sons lá no fundo? Então, o essencial é invisível aos olhos. Então, isso é o que, assim, quando sairmos, né, da pandemia, eu vou começar a dar valor a outras coisas. Não que a gente não tenha que conseguir mais dinheiro para ter um conforto melhor, não é isso. Mas que não é só isso, sabe? É tá junto, é tá do lado, ela brinca, sabe? Então, esse é o maior aprendizado que a pandemia trouxe para mim. É isso aí. Eu compartilho o pensamento do Diego. Cara, a pandemia e o programa de liberdade da Zup me trouxe. E o que eu aprendi com isso? Cara, passar o máximo de tempo com meu filho, estar perto dele, pegar na mão dele, ensinar ele a jogar bola, ensinar ele a pintar, ensinar ele a cozinhar. Eu faço almoço aqui em casa, sempre paro meio-dia e eu volto meio às 2.
Sou eu que faço almoço todos os dias. Meu filho adora sentar na bancada da cozinha, pegar uma panela, eu jogo arroz dentro da panela e ele cozinha comigo. E assim, cara, é maravilhoso. Felizmente, a vacinação tá rolando, a gente já consegue vislumbrar aí uma vida no novo normal, né, que a galera fala. E como é que tá a expectativa de vocês pra voltar um pouco da vida velha? O meu filho hoje, ele ficava escola integral, assim, né, antes da ZUP, da minha vida e da pandemia, mas eu sempre imagino que agora faz mais sentido ele ficar menos tempo, né, então acho que com a ZUP proporciona isso, né, que ele possa ficar mais tempo e vai ter alguém em casa, né, tipo assim, como eu contei, só tenho eu e minha esposa aqui em São Paulo, então se não tivesse, não teria. Agora tem isso, né? Mas o que eu quero fazer depois da pandemia, eu quero viajar, eu quero levar ele mais no parque, eu quero levar ele mais na praia, eu quero levar ele pra ouvir música, sabe? E eu quero sair com ele, assim, né? Eu quero sair um pouco do apartamento, poder fazer outras coisas. Alguém mais quer compartilhar o que é que vocês pensam aí pra esse momento pós-pandemia, que vocês deixaram de fazer, talvez com os filhos de vocês, com as filhas, durante a pandemia? Eu acho que é o poder escolher o que fazer. Porque hoje a gente faz o que dá pra fazer. No mês de julho, aqui, durante as férias dela, a gente fez 2 passeios, assim, mas é tudo super controlado, é tudo cheio de cuidados, né? Chega num hotel, tem que pôr luva pra tudo, sabe? Tem que cuidar quando sai no corredor, quando recebe alguma coisa no corredor do hotel, sabe? É tudo super controlado, assim. Então, de certa forma, por um lado, as crianças, elas já lidam bem com isso, né? Porque a própria criança, ela consegue se desenvolver porque ela se adapta bastante. Eu recordo bem, antes de a gente entrar em modo de clausura, que nem tu colocou ali no começo, eu tava viajando, né? Eu cheguei de volta no Brasil 2 dias antes do Brasil começar a colocar as pessoas em quarentena, né? E a escola da minha filha, os colegas dela, eles já não se cumprimentavam na metade de fevereiro, porque as crianças já sabiam do coronavírus e eles não tinham tanto contato físico, assim, de se abraçar, de fazer algumas coisas, porque eles já estavam vendo na televisão que a coisa tava ficando tensa, sabe? Então, eles se adaptaram muito rápido. Tu chega num lugar e diz assim, onde é que tá o álcool gel aqui, para eu poder passar na mão, né? Então, eles se adaptaram super bem, sabe? Eu acho que foi mais para nós, assim, que a gente tava numa pilha de fazer tudo, de estar sempre, né? Tava tudo indo super bem, assim, as coisas estavam relativamente estáveis no Brasil, em economia e tal, sabe? De repente, segura tudo, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa represada, assim, que a gente tem vontade de fazer, que a gente escolheu. Por exemplo, esse ano a gente estava planejando ir para Disney. Há pouco tempo atrás, pelo que a gente tinha planejado, esse ano as férias de inverno ia ser na Disney. Não foi, né? Então, muito possivelmente, quando tudo voltar, esses planos aí, todos eles vão ser retomados. Tem isso, né? A gente tem todas essas vontades represadas aí que realmente vai ter que ter vazão pós-pandemia. Galera, acho que a gente vai chegando aqui agora pro final. Eu queria agradecer demais a participação de vocês 4 aqui no podcast, compartilhando. Acho que vocês compartilharam aí as histórias de maneira bem transparente. Acho que provavelmente se conectou com muita gente que tá ouvindo, que tem filho, tudo mais. Então valeu demais. Caso você que esteja ouvindo, né, queira saber mais de cada uma das pessoas aqui, né, de Diego, de Marcelo, de Lucas ou de Caio, aqui na descrição do podcast vai ter as redes sociais e tudo mais deles, caso você tenha se sentido conectado e queira trocar mais ideias sobre as experiências que eles trouxeram aqui. Eu acho que por hoje é isso. Se você tem família, quer liberdade, vem pra ZUP, vem trabalhar aqui, né? A gente te acolhe aqui muito bem. E muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo episódio. Era isso. Tchau!